Nos últimos anos e meses eu aprendi muitas coisas que boa parte das pessoas adultas até não aprenderam. Eu tive a oportunidade de me relacionar com as pessoas mais ricas do Brasil, eu vivi experiências incríveis, realizei diversas coisas legais. E embora eu seja só um garoto, assim como você que tá me assistindo, eu me dou ao direito de vir aqui e dar conselhos pra vocês, porque eu realmente acredito que eu vivi diversas experiências que eu pude me engrandecer como pessoa. E eu me preocupo com todos vocês que estão assistindo. Apesar de eu ter focado em investimentos, é fato que eu criei este meu canal no YouTube pra ajudar jovens. Então eu me sinto na obrigação de vir aqui e comentar com vocês coisas sobre a vida que não necessariamente estão relacionadas à economia, por exemplo. Então fica até o fim desse vídeo, porque hoje vai ser um vídeo que eu vou sair um pouco do habitual, mas que eu tô gostando muito de estar fazendo aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, que é sinceramente uma das mais importantes, se não a coisa mais importante que você vai aprender, aumente o espaço de tempo dos seus objetivos, né? Todos os jovens tendem a ser imediatistas, até porque na nossa vida inteira a gente viveu muito pouco, a gente lidou com pequenos espaços de tempo. Então é muito difícil para nós, jovens, pensarmos em espaços de 10, 20, 30 ou 40 anos, por exemplo. Mas a verdade é que qualquer coisa de fato boa na nossa vida vai demorar pra acontecer, né? Não são coisas que acontecem do dia pra noite, elas demoram-se pra realizar. A prova disso é que é quase impossível ficar rico rápido, é extremamente difícil ou impossível também você botar o shape em 1 ou 2 meses de academia, por exemplo. Tudo isso demora muito tempo. A prova disso é que se você investir R$200 por mês por 10 anos, você vai ter uma quantidade aproximada de R$27 mil. Agora, se você continuar com esse aporte pequeno de R$200 por mês, mas aumentar o período pra 30 anos, a quantidade de dinheiro sai de 27 mil para aproximadamente R$1 milhão. Então é muito comum nós vermos pessoas aí no TikTok ou em qualquer outra rede social milionária antes dos 18 anos, ou mesmo pessoas que colocaram um físico incrível, sei lá, com 16 anos de idade. Isso faz com que a gente queira tudo pra ontem, mas a verdade é que tudo isso é muito difícil de atingir. E se a gente foca em atingir essas coisas de forma rápida, dificilmente a gente vai conseguir e muito provavelmente a gente vai se frustrar. É fato que são exceções essas pessoas que dão certo muito rápido. Não à toa a gente não vê todo dia pessoas como essas, é raro de fato. Então, quando a gente vê uma pessoa dessa, a gente não pode se espelhar, a gente não pode se comparar justamente por causa disso, porque a gente não vai conseguir atingir aquilo, isso pode gerar muitos prejuízos para nós, para o nosso corpo, para nossa mente ou até mesmo para as nossas finanças, que é o assunto principal desse canal. Afinal, quantas vezes a gente já não leu manchetes, pesquisas ou qualquer coisa do tipo, ou vocês já me ouviram falar sobre isso, que é extremamente comum as pessoas que tentam ganhar dinheiro rápido nos investimentos, elas ou caem em golpes, ou então elas perdem dinheiro com operações que justamente não eram para ser feitas porque elas não dão certo, porque é muito pro curto prazo. Uma pesquisa feita pelo FGV mostrou que 99% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro, né? O day trade é uma modalidade de investimento, entre aspas, na qual você faz um investimento em um dia. Então você compra e vende um ativo em um dia só de investimento. Ou seja, é muito rápido, é um espaço muito pequeno de tempo. E a maior parte das pessoas que fazem isso perdem dinheiro porque o dinheiro não é ganhado tão fácil assim. E aí, mais uma vez, se a gente ficar fazendo isso, né, a gente vai sempre ficar se comparando na nossa cabeça. Isso vai gerar muitos, mas muitos prejuízos mentais. Então aumentem o espaço de tempo do objetivo de vocês. Tenham a certeza de que vocês nunca vão atingir nada em um espaço pequeno de tempo, porque as coisas que mais dão valor para nós, as coisas de mais grandiosidade demoram tempo para ser atingidas. Então, fazer as coisas com uma visão de longo prazo vai te dar um processo, uma visão e uma disciplina e um resultado também extremamente positivo. Uma coisa que eu acredito que seja importante também dizer é que, sendo jovem, as nossas vontades, nossos desejos, nossos objetivos, metas e sonhos mudam muito e muito rapidamente. Então a questão é: para de pensar muito e age. Essa é uma coisa extremamente importante de eu te dizer. As pessoas sempre dizem que não começaram as coisas porque elas não sabem como fazer, ou até mesmo porque elas não acharam o propósito perfeito para a vida delas. E claro, essas coisas elas são complicadas de achar mesmo. Mas é justamente por isso que é extremamente importante que a gente pare um pouco de agir e comece a aplicar as coisas. Dessa forma, a gente vai começar a viver de verdade, não só ver o tempo passar na nossa frente sem ter feito absolutamente nada. Quantas vezes a gente já não disse que ia fazer alguma coisa, ou sei lá, chegou no famoso começo do ano e disse: esse ano eu vou pôr o shape, ou esse ano eu vou ficar rico, ou esse ano eu vou fazer tal coisa, e chegou no fim do ano e a gente simplesmente não fez, porque a gente ficou esperando o momento perfeito pra começar, e o momento perfeito não existe. É importante otimizar o seu tempo, começar a agir logo, e durante o processo daquilo que você tá fazendo, passar a pesquisar sobre o assunto, passar a estudar, e justamente isso, pensar, né? Pensar no meio do caminho é imprescindível. Ficar pensando muito antes é prejudicial. Lógico que existem exceções, né? É importante que você pense para que você não tome uma atitude que vai acabar com o resto da sua vida. Claro, existem sim exceções.
Mas é importante que você comece antes de tudo estar perfeito, porque o momento perfeito nunca vai chegar. É aquela famosa frase de coach, né? Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito, ontem e amanhã, portanto hoje o dia é o dia perfeito pra começar. Apesar de ser uma frase de coach bem bobinha, ela não é tão bobinha assim quando a gente percebe que ela é verdade. Hoje é o dia perfeito pra fazer as coisas, a gente simplesmente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer, senão a vida inteira vai passar na nossa frente e a gente não vai ter feito absolutamente nada. Saia daqui pensando isso, hoje é o dia perfeito pra fazer, amar, viver e colocar as coisas em prática. A terceira lição é: faça exercício físico e principalmente pra homens, construa músculo. Olha, vamos lá, ir pra academia te deixa mais saudável, mais bonito, mais confiante, feliz e indiretamente te ensina muitas lições também. Seja uma lição de humildade por se achar o fortão e ver alguém que tenha metade do seu peso, do seu tamanho, pegando o dobro da sua carga, por exemplo, entender que você tem que ser uma pessoa mais humilde, ou mesmo quando você vai tentar bater seu PR, pegar uma carga que você nunca tentou, você falha e percebe que tudo tem seu tempo. E até volta com a coisa que a gente acabou de falar, de entender, prolongar as coisas, não precisa ser tudo em cima da hora. A academia mudou minha vida com certeza e é completamente importante pro desenvolvimento de uma pessoa. Então, todos os jovens que estão me assistindo, façam exercício físico. Então, essas são as questões mentais, né? Mas fora o físico, cara, fazer academia ou qualquer outro tipo de atividade física vai te deixar com muito mais músculo, vai fazer com que você perca gordura, ou seja, vai te transformar numa pessoa muito mais saudável fisicamente também, tá? Então, cara, façam exercícios físicos, tá? Isso é uma coisa extremamente importante. Eu até tomei a liberdade aqui de falar especialmente com os homens aqui no começo, porque a maior parte das pessoas que me assistem são homens. E aí eu digo pra vocês, né, de fato, façam atividade física, construam músculos, porque isso faz parte da masculinidade. É importante que você seja uma pessoa forte, é importante que você saiba controlar essa sua força para que você tenha, de fato, a capacidade de realizar o seu instinto, que é a questão da proteção. Se você é um homem, você é predestinado, por exemplo, a ter um instinto de uma proteção mais eficaz. Então, construa músculo é uma coisa extremamente importante. A quarta lição é extremamente simples de ser feita, e se você é jovem, cara, a lição é a seguinte: eu quero que você comece a investir agora. Por que eu tô te falando isso? Olha, seja investir 100, 20, 10, 5 reais por mês, porque cultivar o hábito de investir é talvez uma das coisas mais importantes para o seu futuro. Esse hábito vai te dar uma saúde financeira muito grande, vai tirar um peso das suas costas absurdo, vai te poupar muito sono e a melhor parte é, cara, vai te dar muito dinheiro. Cara, confia em mim, viver sabendo que você tem 300, 400, 1 milhão de reais na conta é muito mais gostoso do que viver sabendo que você tá devendo que seja, sei lá, 5 mil reais. Como todos nós somos jovens, o tempo tá ao nosso favor. Então, cara, nem que seja 10 reais, velho, começa a investir agora, porque no longo prazo, essa pequena quantidade de dinheiro vai fazer uma diferença absurda no seu futuro. E no futuro, esses poucos anos a mais que a gente tá investindo, de fato faz uma diferença. Então, quando a gente calcula os juros compostos, a gente percebe que, às vezes, um pequeno númerozinho na fração, naquela equação que a gente colocou, faz uma diferença absurda, tá? Então, às vezes a gente fala, olha, eu vou começar a investir quando eu trabalhar, por exemplo, mas você já tem ali que seja, sei lá, uma pequena quantidade de dinheiro. E pode parecer muito idiota, mas é verdade. Em, sei lá, algumas décadas, cara, essa quantidade pequena de dinheiro, essa quantidade pequena de anos, às vezes te dão centenas de milhares de reais a mais ou milhões de reais a mais. Fora, mais uma vez, a questão principal que eu tava falando, que é a questão mental, né, de você ter essa saúde financeira ali justamente por cultivar o hábito do investimento. No Brasil, a maior parte das pessoas não investe e, mais do que isso, as pessoas contraem dívidas. Então, quando você cultiva o hábito do investimento, a chance de você ter dívidas no futuro é muito menor. Então, não é nem por uma questão necessariamente de ficar rico, mas de não ficar pobre, que é muito mais importante até. E esse hábito é importante porque se você não investe agora com 50 reais por mês de mesada, cara, sei lá, às vezes você tem uma mesada ou vendeu alguma coisinha ali que você tinha e você tem esses 50 reais pra investir, tenha certeza que se você não investe esses 50 reais, você não vai investir ganhando 100 mil reais no futuro. Então, deixar claro pra si mesmo que você vai investir ali pelo menos, sei lá, nem que seja, cara, 5% ou 10%, 20%, 50%, 100%, tanto faz. Deixar claro que você vai investir uma porcentagem do que você ganha sempre, todos os meses, é fundamental. A outra lição é: aproveite que você tem bastante tempo na sua vida ainda, justamente por ser jovem, e por favor, não vem com o papo de não ter tempo porque você estuda, ou vai pra academia, ou não sei o quê, porque de fato a gente tem tempo, a gente é jovem, é só uma questão de prioridade. E
treina. Não treina academia, porque eu já falei de academia, mas outros tipos de treino. A questão é, vá atrás de se desenvolver. Aprenda a falar inglês ou outro idioma, aprenda a programar, aprenda vendas, ou até mesmo aprenda a estudar melhor ou qualquer coisa do tipo. Aprenda sobre investimentos ou aprenda sobre filosofia, qualquer coisa do tipo, tá? No geral, aprenda. Se desenvolva como uma pessoa. Sempre pensa, essa coisa aqui, agora, que me gera um esforço mínimo de alguns minutos por dia, ou 1 hora por dia, ou 1 hora na semana, o quanto essa coisa aqui, que é de boa, que só me custa, cara, um pequeno ato de levantar da cama e fazer, o quanto isso pode me poupar no futuro ou o quanto isso pode me render no futuro. E eu nem falo só financeiramente. Todo mundo sabe que é muito legal você conversar com uma pessoa que tem muito conhecimento. E aí eu falo porque um tempo atrás eu pensava, né, vocês já devem até ter visto os vídeos meus no Instagram no qual eu comento isso, que existem coisas que são inúteis de aprender. Mas eu não poderia estar mais enganado quando eu falava isso. A verdade é que não existe conhecimento negativo. Então é extremamente legal de você conversar com uma pessoa culta. Cara, aprenda de tudo. Tipo, embora não necessariamente seja uma coisa útil pro seu dia a dia, no seu cotidiano, às vezes um conhecimento sobre cultura, sobre arte, sobre cinema, música, filosofia, poesia, qualquer coisa que seja, vai fazer uma diferença pra você e mesmo se não fizer, vai estar dentro de você. Até porque se a gente parar pra pensar, a nossa mente e o nosso corpo são os únicos lugares que a gente vai viver pra sempre. Uma casa, um apartamento ou qualquer bem material que a gente tenha, a gente sempre perde. Mas se a gente aprende a se enriquecer mentalmente, a gente sempre vai ser uma companhia melhor pra nós mesmos, né? Nosso cérebro é o único lugar que a gente fica o dia inteirinho. Então, se você é uma pessoa que tem inteligência, ou se é uma pessoa que de fato tem um repertório muito grande cultural, artístico, uma bagagem importante, você vai ser uma pessoa melhor pra você e pra quem tá ao seu redor. Então, cara, aprenda as mais diversas coisas, tá? Aprenda arte, aprenda filosofia, mais uma vez, aprenda um novo idioma, aprenda programação, qualquer coisa que seja profissional ou não seja profissional, pode ser uma coisa por realização sua, pra você ficar orgulhoso mesmo, aprenda coisas. A sexta lição é uma mistura de 3 coisas de personalidade que são importantes de equilibrar. Seja confiante, seja humilde e seja relaxado. Uma pessoa que chega numa sala de um jeito confiante mostra que ela é uma pessoa de respeito, uma pessoa que dá pra você confiar, porque ela mesma confia nela. Se ela chega de um jeito relaxado, ela mostra que ela é uma pessoa legal, ela mostra que ela tá de bem, ela mostra que ela tá tranquila, ela não tá preocupada ou ansiosa com nada. E se ela chega de um jeito humilde, ela consegue ser o melhor cenário, porque ela de fato consegue utilizar o fato de que ela tá confiante e o fato de que ela tá relaxada pra sempre estar disposta a conversar com as pessoas, mostrando que não se acha alguém superior e é uma pessoa legal. Uma pessoa respeitada sempre essas 3 coisas. Ela é uma pessoa humilde porque é insuportável você conviver com uma pessoa que não é humilde. Ela é relaxada porque o relaxado sempre é o cara mais legal, o cara que tá mais de boa, ele está sempre confortável com ele mesmo ali. E ser confiante é extremamente importante, tanto pra você mesmo quanto pras pessoas que estão ao seu redor te respeitarem também. Viva todas ou quase todas as experiências que lhe forem apresentadas. Obviamente, né, negando tudo aquilo que é errado ou que te vai fazer mal. Esse negócio de que sabedoria só vem com a experiência é a mais pura verdade. É por isso que, no geral, modéstia à parte, eu me vejo como uma pessoa muito mais sábia que a maior parte das pessoas da minha idade. Eu já vivi bastante coisas diferentes, bastantes experiências diferentes, e isso não serve só pro âmbito profissional. Se você tiver uma visão analítica e crítica e souber utilizar cada coisa que acontece com você, você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor e mais forte. Saiba que você não seria a pessoa que você é hoje se tudo que aconteceu na sua vida não tivesse acontecido. Então eu até digo isso em um aspecto de... faça merda, mas não entenda errado, pelo amor de Deus, não entende errado isso que eu tô te falando. Não faça nada que vá te gerar uma consequência permanente. Então, lógico, cara, não vai sair por aí usando droga e vai falar que o Felipe Moleiro te falou pra fazer isso, pelo amor de Deus, não. A questão não é essa. A questão é que existem coisas erradas que a gente faz na nossa vida, que na prática, daqui um mês já não vai fazer a menor diferença, daqui uma semana já não vai fazer a menor diferença. E querendo ou não, vai ser uma experiência a mais que a gente vai ter vivido. E que pode nos engrandecer ou não é nem essa a questão, mas vai fazer com que a gente seja uma pessoa mais vivida. Aqui entra num ponto legal que eu quero falar, que é viva mais a sua vida. Se você é jovem, aproveita o tempo que você tem. Se você não é uma pessoa mais tão jovem, aproveita o tempo que lhe resta pra fazer essas coisas. Apesar, né, de eu estar falando com os jovens e o tempo pra vocês ser maior, saiba que de fato a vida passa muito rápido. É idiota ouvir isso de um moleque de 15 anos de idade, mas é a mais pura verdade. A vida passa rápido. E você quer que você chegue no fim da sua vida sabendo que você poderia ter vivido melhor, poderia ter feito mais coisas legais. Viva experiências, saia, faça amigos, viaje, sabe? Faça diversas coisas que são boas e que vão te gerar experiências, coisas legais pra sua vida. Às vezes passa um ano e a gente percebe que a gente não fez absolutamente nada de legal. Às vezes passa 2 anos e a gente percebe que a gente não aprendeu nada de novo ou mesmo não fez amizades novas. Então, viva de verdade, sabe? Viva as mais diversas experiências. A vida tá aí pra ser vivida, cara. Então a gente não pode desperdiçar isso. Eu realmente acredito que a gente tem que fazer o máximo de coisas
possíveis. E quando eu digo possíveis, é de fato que não vai gerar nenhum prejuízo eterno pra nossa vida. A penúltima lição que eu quero te dar é o seguinte: aumente o seu nível de cultura. Até entra numa coisa que eu falei, todo mundo sabe como é legal conversar com pessoas, com um repertório, etc. Mas eu vou até além disso. Cara, leia livros, veja filmes diferentes, sabe? Veja qualquer coisa que vá além da Marvel e não os mesmos filmes de ação que estão aí na Netflix, sabe? Conheça grandes diretores, aprofunde o seu nível de cultura nos filmes, vá a peças de teatro, leia livros, escute músicas diferentes e aumente o seu nível de cultura. Se intelectualize, seja uma pessoa legal de bater papo. Assistir, ler e ver coisas diferentes é muito importante pra nossa vida. Aprenda filosofia, aprenda diversas coisas do tipo, porque essas coisas elas vão te gerar uma vida melhor, vão te fazer uma companhia melhor pras pessoas que estão com você e uma companhia melhor a si mesmo, como eu já comentei anteriormente. E a última coisa que eu quero dizer, que eu deixei por último, mas que é uma das mais importantes, talvez a mais importante, é entenda que o centro da sua vida não são os bens materiais ou o próprio dinheiro. Embora o meu canal seja sobre dinheiro, riqueza e até mesmo bens materiais de certa forma, compreenda que isso não vai te gerar nenhuma felicidade. São Tomás de Aquino, né? Eu sou católico. São Tomás de Aquino disse que absolutamente nenhuma coisa mundana ou nenhum bem material pode preencher o coração do homem, mas o Deus consegue fazer isso de uma forma infinita. E quando eu falo de Deus, para nós cristãos, isso vai entrar muito bem. Mas mesmo você que não é uma pessoa religiosa, compreenda de fato que bens materiais jamais vão preencher o vazio que está dentro de você. Compreenda que a vida de verdade, ela não se baseia em bens materiais, mas em coisas que são até muito mais importantes do que isso. Construa uma família, viva uma vida, aprenda filosofia, né? Viva uma vida melhor. E eu acho que isso até entra, pra falar a verdade, em, por exemplo, se tornar uma pessoa mais ascética e com um contato maior com a natureza. Pode parecer que eu tô viajando, mas é uma coisa que eu ando percebendo ultimamente, é que é muito mais fácil de você ser uma pessoa feliz quando você tá em contato com a natureza, quando você não fica o dia inteiro mexendo nas redes sociais e vai viver a sua vida fora de casa, sabe, ao ar livre, vai fazer uma excursão numa floresta, vai pra uma cachoeira, vai aproveitar a natureza de fato e vai viver o mundo e não ficar preso o tempo todo nas redes sociais, num algoritmo que é feito pra te escravizar. Então é isso. Compreenda que os bens materiais, eles não são o foco principal da sua vida. A felicidade é. Os bens materiais, eles podem te dar uma falsa sensação de liberdade, ou o próprio dinheiro vai te fazer pensar, não, eu tenho dinheiro, eu sou livre pra eu fazer o que eu quiser, mas a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é poder resistir até mesmo a isso, porque você só é livre de verdade quando você consegue controlar a si mesmo e viver uma vida boa. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu achei que é um vídeo muito legal e extremamente importante de eu fazer. Eu me preocupo com todos vocês. Então, se você gostou, achou interessante, desce aqui e comenta se você quer mais vídeos do tipo. Sem mais delongas, meu nome é Felipe Moleiro e até o próximo vídeo.